Agora são 8h16 e nós vamos à primeira entrevista do dia. Nova Manhã. Entrevista do dia. Amanhã é dia do engenheiro e do técnico em segurança do trabalho. As profissões e a sua área de atuação ganham cada vez mais espaço nos dias de hoje. Afinal de contas, proteger a vida é preciso, incluindo no trabalho. No estúdio, nós contamos agora com a presença da técnica em segurança do trabalho, a Patrícia Torres. Bom dia, Patrícia, tudo bem? Bom dia a todos. Patrícia, vamos lá, começando pelo básico. Qual é a definição de acidente de trabalho? Bom, vou passar para vocês, até para que vocês entendam a definição perante a lei, tá? Sim. Definição legal. É aquele que decorre do exercício profissional e que pode causar lesão corporal, perturbação funcional, que provoca perda ou redução permanente da capacidade para o trabalho. Essa é a definição legal. Agora, a gente, trocando em miúdos, né, como diz aí no ditado popular, vou pegar o exemplo de uma trabalhadora doméstica registrada. Então, se essa trabalhadora, durante a atividade laboral dela, por exemplo, lavar o banheiro, escorregar, quebrar o braço, ou durante o cozimento de algum produto, no alimento, na cozinha, se queimar, é acidente de trabalho. Então, dentro desse contexto, é necessário que a empregadora dessa empregada doméstica tenha que tomar todas as atitudes legais, abrir uma CAT, para dar respaldo previdenciário. Desculpa, CAT? Comunicação de acidente do trabalho. Certo. Tá? Então, tem que haver todos os cuidados, porque a grande maioria das pessoas acredita que acidente de trabalho envolve óbito. Mas nem sempre é assim. Então, usando esse exemplo que eu dei agora, o acidente de trabalho ele pode ser uma ocorrência simples, mas não significa que não seja grave. Como o exemplo que eu dei, a queimadura pode ser de 1º, 2º, 3º grau e pode causar sequelas graves, né? E é algo muito importante porque eu me lembro que diariamente, quando você passa principalmente em grandes empresas, elas colocam uma placa, estamos há tantos dias sem acidentes de trabalho. O que dá a sensação, pelo menos a mim, que quando você vê aquilo, a empresa se preocupa com o colaborador. Ao passo, quando você vê, nós estamos há 1, 2, 3 dias, aconteceu alguma coisa dias atrás, e se isso ocorre de forma recorrente, acidentes de trabalho em curtos intervalos de tempo, te dá uma percepção de que aquela empresa não cuida tão bem assim do ambiente, não sei. É uma percepção que eu tenho. Mas você tem números dos acidentes de trabalho no mundo e no Brasil, Patrícia? Eu tenho um dado, inclusive, aqui, ele é até recente. A estatística diz o seguinte, que no mundo, um trabalhador morre de doença do trabalho, ocupacional ou acidente de trabalho a cada 15 segundos. Segundos? Nossa. Segundos. Gente. De 2012 a 2020, olha que importante, de 2012 a 2020, 21.467 desses profissionais eram brasileiros. 21 mil. 21 mil. O que vai representar uma taxa de 6 óbitos a cada 100 mil pessoas. Rapaz, você entende, vamos tomar esses números como referência, mas você entende que a cultura da segurança do trabalho, ela está avançando no Brasil, ou em Araçatuba, aí você fique à vontade para estabelecer o universo de abrangência, ou ainda existe resistência por parte das empresas em contratar técnicos e desenvolver um método e seguir as normas de segurança do trabalho? Olha, com relação à cultura, né, vamos falar de uma forma geral, para a gente poder esmiuçar até chegar na nossa cidade, em Araçatuba. Se a gente for pegar como referência essa notícia que eu dei agora, e como referência também os países do G20, o Brasil está dentre eles, né? O nosso país é o segundo país do G20 com alto índice de mortalidade por acidentes do trabalho. Então, essa seleta lista do G20, que tem países aí que priorizam muito a segurança dos colaboradores na atividade laboral, e é uma lista muito bacana, Estados Unidos, Canadá, Japão, né, que são top na segurança do trabalho.
dentro do contexto laboral, eles priorizam a segurança do colaborador tanto quanto eles priorizam a própria produção. Isso significa que segurança do trabalho lá fora é cultura. Uhum. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem a cultura arraigada, visto que as grandes empresas no Brasil que têm essa característica são multinacionais. Porém, temos sim empresas aqui, brasileiras, nacionais, que priorizam a segurança do colaborador. Eu tive a sorte de trabalhar em algumas empresas assim. E talvez por isso seja tão importante as leis, né? Porque quando você tem que criar uma lei, é sinal de que aquilo de forma natural e espontânea não está funcionando na sociedade. Exatamente, é exatamente isso. Eu gosto de brincar bastante que o técnico de segurança, porque assim, muitas pessoas não nos veem de uma boa forma, de uma forma positiva, né? Eles nos veem como inimigos. Mas, na verdade, eu sempre brinco, se vocês fizerem tudo certo, a nossa profissão vai acabar. Mas as pessoas não fazem, não usam o bom senso, né? Ô, Patrícia, eu já ia falar, ô, Pati, a intimidade. Ô, Patrícia, mas quais são esses cuidados, né? O que é obrigatório para as empresas? A gente sempre pensa que só empresas grandes, né, tem o técnico e tal. E você também disse que pessoas, empregadores menores, também têm que ter todos os cuidados. Quais são as regras básicas? Com certeza. Olha, o básico do básico é a utilização dos equipamentos de proteção individual. Os né? EPIs. EPIs, né? Vulgos EPIs. Então, voltando ao exemplo da empregada doméstica, se ela vai lavar um banheiro, por exemplo, o vaso sanitário está cheio de bactérias, enfim. Então, ela tem que usar uma luva nitrílica, de látex, ela não pode colocar a mão no vaso. São cuidados básicos para evitar que ela adquira uma doença ocupacional, né? Se ela vai lavar o banheiro, ainda usando esse cenário, ela tem que usar uma bota. E essa bota ela tem que ser antiderrapante para evitar que ela escorregue, que ela caia, que ela se machuque. E assim é nos outros ambientes maiores, produções, indústrias, construção civil. Para cada atividade, um EPI específico e adequado. Perfeito. Para a gente concluir, eu gostaria que você, como mulher, dissesse para a gente, esse mercado ele é dominado por homens, tem espaço para mulher, elas estão ganhando espaço, como é que você enxerga isso? É um espaço que a gente está ganhando gradativamente, né? No começo era muito mais difícil, mas hoje a gente vê muitas mulheres aí fazendo o que era exclusivamente uma profissão masculina. Mas não só esse mercado, como outros mercados estão se abrindo para as mulheres. Como exemplo, a gente tem construção civil, que já tem mulheres na construção civil, muitas, nas docas marítimas, nas forças armadas, enfim. A gente, vou militar um pouquinho agora, tá? Nós mulheres, nós somos muito mais detalhistas, cautelosas, nós somos mais atenciosas. Isso faz com que as nossas entregas sejam melhores, né? E aí, dessa forma, com todo esse cuidado que a gente envolve num trabalho que nos é oferecido, a gente acaba tendo uma maior oportunidade de mostrar o trabalho. Perfeito. Propaganda feita, né? Só mais uma perguntinha? Sim. Porque a gente falou do lado das empresas, mas eu passei por uma situação que eu tive que conhecer uma obra, né? Eu ia fazer um trabalho para uma empresa de construção civil e me levaram para conhecer. E, lógico, que eu fui de um lado de um técnico, né? E aí, o funcionário não estava usando o EPI e o técnico ficou muito chateado. Falou, poxa, eu já te pedi tantas vezes. Então, essa cultura também da pessoa, eu não quero usar isso. Eu não quero, ou então, né? Peraí, que fica mais fácil de eu trabalhar sem esse negócio aqui. Então, tem essa cultura também do funcionário, às vezes, não querer seguir as ordens? Tem, Lilian, tem, mas não é a maioria, graças a Deus. Graças a Deus, então. A gente tem funcionário muito consciente dos riscos que ele corre, mas a gente tem, em contrapartida, funcionários que não estão nem aí. Realmente concordo com o ponto de vista do rapaz que te acompanha, o técnico, a gente fica muito chateada, porque também gosto de brincar, né? O técnico em segurança, ele não é babá.
Então a gente trabalha no âmbito da orientação e da fiscalização, mas eu não posso estar ali como se fosse a mãe, a babá do colaborador, fazendo com que ele use o EPI a cada oportunidade que ele vai se expor a um risco. A segurança do trabalho é um hábito, é comportamento, é escolha. Se ele não escolher voltar para casa íntegro da forma como ele entrou para o trabalho, a gente não pode fazer isso por ele. Né? Então é complicado, mas graças a Deus não é a maioria que tem esse comportamento. Muito bom. Perfeito. Patrícia, muito obrigado pelas informações. Antecipadamente, parabéns pelo dia profissional que é amanhã. E entendo orientações e dicas para os trabalhadores, conte com a gente aqui para divulgar, tá bom? Muito obrigada, Muito bom. pessoal. Valeu.